Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área pênalti. Galera, acabei de chegar agora em casa, vindo lá do Maracanã, uma festa maravilhosa na nossa torcida, e lotamos o estádio, mais de 60 mil pagantes. Acho que infelizmente não conseguimos bater aí o recorde da mulambada, mas fizemos uma festa maravilhosa, como a gente vem fazendo aí durante todo o campeonato. Abraçamos o time, incentivamos o tempo todo, mas infelizmente o final foi como todo o campeonato do Vasco, um final melancólico, um empate aí decepcionante contra a Chapecoense, um time da Chapecoense fraco, sem opção nenhuma. O Vasco vai empatar um jogo desses fazendo um gol aos 40 minutos do segundo tempo, com um gol de impedimento, um gol de pênalti, e ainda toma um gol, mais um gol no final. É deprimente aí a situação do nosso Vasco. Espero que o Campelo, o Mazuco e o próprio Luxemburgo que possam estar revendo o elenco, jogadores como Marquinho, Valdívia, Sidão, Bruno Henrique, Ribamar, entendeu? São jogadores que não têm condições de continuar no Vasco. O Vasco tem que, tá certo que o Ribamar, o Bruno César tem contrato ainda com o Vasco tem que arrumar um jeito de dispensar esses jogadores. Não importa se vai pagar multa rescisória, não importa. A gente não pode ter o risco de ter esses jogadores no banco de reserva para entrar em campo. O Sidão hoje, meu Deus, a gente correu o risco de ter o Sidão em campo e sofremos essa atitude. Sidão entrou, ficou olhando todas as bolas que foram para o gol do Vasco, ele ficou olhando. Uma bola ali, uma bicicleta do jogador da Chapecoense, a bola explodiu na trave, ele parou e ficou olhando. Jogador que a gente não pode ter no nosso time. O Vasco não precisa de um goleiro. Se for para trazer um goleiro, que traga um goleiro tipo Vanderlei, um jogador que vai chegar, vai brigar pela posição e vai barrar o titular, se for o caso. Jogador para completar o elenco, a gente completa com nossos jogadores da base, jogadores que estão querendo mostrar o seu futebol, estão ali lutando pelo seu espaço, e infelizmente ficam preteridos por causa de jogadores como esse. O Ribamar demonstrou hoje. A gente tem que ter respeito, eu sei que a gente tem que ter respeito pelo ser humano, a gente tem que ter esse respeito, mas o Ribamar não tem condições. O Ribamar é muito fraco, gente. O Ribamar é jogador, está ali compondo elenco. Quando tiver que brigar, o time está perdendo, desespero, bota lá para ficar pulando lá dentro da área. É um jogador para esse tipo, jogador para jogar de começo do jogo, um jogador sem recurso nenhum. É triste. O vascaíno, com certeza, vou falar uma coisa aqui, o vascaíno, ele tem que ser estudado. Os cientistas da NASA, eles têm que vir aqui no Brasil, pegar umas meia dúzia de vascaíno aí e estudar, porque não é possível o amor que a gente sente por esse clube. Não é possível. Eu vim aí no trem porque para mim a cidade que eu moro, em Nilópolis, Rio de Janeiro, para mim poder chegar no Maracanã é melhor ir de trem, porque de carro é complicado. Então eu vim no trem lotado e a torcida gritando, gente, a torcida cantando, gritando, feliz por ter ido ver o Vasco jogar. Nós fizemos uma festa maravilhosa e chega lá uma decepção dessa. Jogadores apáticos no primeiro tempo horrível, parecia que os jogadores estavam correndo do sol. Eu ali fiquei com o sol 90 minutos na cara, 90 minutos com o sol na cara. Amanhã eu vou estar aí postando aí a festa da galera, vocês vão ver onde eu estava num sol tremendo, feliz ali, gritando, brincando, torcida maravilhosa. E os jogadores se escondendo, correndo mais pela sombra. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. Jogadores como Marco Júnior não pode ficar no banco. Não é um craque, mas ele não pode ficar no banco. Eu venho dizendo aqui, há muito tempo, o time do Vasco não tem 3 atacantes. Nós não temos 3 atacantes. Por que é que cima de botar 3 atacantes? Nosso esquema é 4-4-2. Nós tínhamos que botar ali o Guarim, o Raul, o Marco Júnior, testar o Andrei de novo, que estava vindo bem. Não sou fã do Andrei, mas testar o Andrei, um 4-4-2. Jogamos os melhores jogos do campeonato no 4-4-2.
Um 4-3-3 ali, quando o Raul caía pela direita no jogo contra o São Paulo, mas infelizmente cismou de botar 3 atacantes. Espero que o Luxemburgo não fique fazendo gracinha para renovar, ou renova, ou sai fora logo, para a gente poder ter uma calma, para a gente poder estar montando uma equipe para disputar o Campeonato Carioca. Na minha opinião, não se deve gastar dinheiro agora para trazer jogadores importantes para o Campeonato Carioca. Eu acho que o Vasco tem que poupar, botar os garotos para testar no Campeonato Carioca, dispensar Sardraga, Marquinho, Valdívia, fazer um acordo com o Ribamar para ele procurar outro clube, Bruno César fazer um acordo, rezar aí, fazer uma mandinga, fazer qualquer coisa para ele ir embora, entendeu? Sidão, Valdívia, esses jogadores eles não podem, estão ocupando espaço dos nossos talentosos jogadores da base. O Vasco tem que fazer como um clube, que eu vou bater palma aqui, ó, o Atlético Paranaense. O Vasco tem que fazer, copiar o Atlético Paranaense. Não é copiar o Flamengo não, copiar o Atlético Paranaense. Um time que caga o campeonato estadual deles, bota lá o seu sub-23, seu sub-20 para jogar, testar, para poder pinçar jogadores para botar no elenco profissional e botar o profissional para ir ali se entrosando, fazendo um time, formando um time para poder disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, que a gente vai estar disputando ano que vem, entendeu? Eu acho que o Vasco deveria estar fazendo isso. E quando chegasse ali, entre abril, ali, quando fosse já começar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, desculpa, trouxesse um jogador, 1 ou 2 jogadores ali para encorpar, jogadores importantes, de renome, para poder alavancar ali a nossa torcida, para fazer a torcida se enganjar no sócio-torcedor, não abandonar, porque se ficar trazendo, tentando jogador agora, vamos acabar agora o campeonato, tem as férias, vai acabar trazendo jogadores ali para o começo do ano para disputar o Campeonato Carioca, entendeu? Para disputar o Campeonato Carioca, trazer jogadores a qualquer custo, de qualquer jeito, atabalhadamente, não vale a pena. Estude direitinho, nós precisamos, faça uma oferta para o Cano, nós precisamos do centroavante, foi demonstrado hoje, o Ribamar não tem condições, o Rossi, jogador bom, de compor elenco, jogador brigador, lutador, mas demonstrou que não sabe fazer gol, caiu de frente com o goleiro 2 vezes, perdeu 2 gols, então nós não podemos sofrer do jeito que sofremos hoje. A torcida do Vasco demonstrou mais uma vez que é a torcida mais enganjada com o seu clube, é uma torcida maravilhosa, nós não merecemos isso. Campelo, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Fui para o Maracanã hoje convicto que você ia vir dar uma excelente notícia para o Vasco. Você vem falar que a excelente notícia é que o BMG vai doar 300 mil reais. Meu irmão, a torcida do Vasco bota 300 mil reais assim, ó. A gente não precisa de BMG. Não precisamos do BMG para ficar dando migalha para o Vasco. Quando estiver pronto, eu tenho certeza que o BMG vai querer botar uma placa lá falando que contribuiu. Não precisamos do BMG. Tá me entendendo? Isso é revoltante. A torcida lá, ué, o que ele vai falar? O que ele vai falar? O que foi? Aí vem o cara do meu, não viu não. Foi 300 mil que ele falou que o BMG ia dar pro CT. Pelo amor de Deus, meu irmão. Esquece, para de mendigaria. O melhor patrocínio pro Vasco é a torcida. Então esquece. Nós fomos lá, lotamos o Maracanã, a gente está depositando dinheiro na conta do Vasco para fazer o CT, a gente está se associando, estamos já chegando aí a quase 180 mil, vamos passar o Barcelona aí, vamos passar de 200 mil, molinha até o final do ano, então não venha ficar pedindo dinheiro a esses mulambos. Pelo amor de Deus. Vamos falar aqui a respeito do jogo aqui, um jogo medíocre, jogadores aí parecia que estavam já em fim de festa. O Fernando Miguel infelizmente se machucou, vinha bem no jogo. Pikachu teve boas jogadas ali pela direita, fez o gol aí do nosso time. A zaga se portou bem com o Castan e o Henriquez. O Henrique mais uma partida segura ali na lateral esquerda. O Guarim ali no meio de campo juntamente com o Raul armaram bem as jogadas. O Raul correu bastante. O Felipe Bastos ali
mais ou menos, combateu ali, mas infelizmente não é um jogador para ser o titular do Vasco, jogador ali mediano para estar compondo o elenco. E, pô, infelizmente o Luxemburgo se irmou com 3 atacantes, o Rossi, a mesma correria de sempre, Ribamar, horrível, o Ribamar, horrível, e o Marrone, infelizmente, hoje não correspondeu aí às atuações anteriores, ficou meio perdido ali, mas tem crédito, é um jogador que vinha aí representando a nossa torcida, representando o nosso time. As substituições, eu não entendo o treinador de futebol do Brasil, que eles cismam com umas certas substituições, só porque deu certo o Peck no último jogo com aquele cruzamento. Lançou o Peck hoje de novo, garoto ali totalmente perdido, tentando correr para todos os lados, não arrumou nada. O Marco Júnior era para ter começado o jogo, entrou bem de novo, correu ali, não é um craque, mas é um jogador que pode estar ali recompondo o elenco, jogador que alguns jogos pode ser o titular do Vasco, arrumar uma vaguinha ali para ele como meia direita, é um jogador ali que pode ficar no Vasco sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar o quê? Infelizmente, mais uma derrota, mais um empate com gosto de derrota. Eu estou aqui falando de derrota, um empate com gosto de derrota, eu vim decepcionado, mas ao mesmo tempo eu venho maravilhado, porque a torcida do Vasco é sacanagem. A torcida do Vasco tem que ser estudada. O nosso coração, meu irmão, não sei, acho que ele não bate do lado esquerdo não, ele deve bater do lado direito, aqui em cima. Tem alguma coisa de diferente no vascaíno, que depois de um jogo desse a gente vinha vibrando, gritando aos 4 pulmões que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, cantando o hino do Vasco, falando mal do Flamengo, falando que o Flamengo... A gente é diferente, a torcida do Vasco é diferente, me representa. Galera, já tô para lá de Marrakech também, o Vasco me obriga a beber, é difícil, mas é o que eu podia estar falando aí desse jogo. Infelizmente, demos mole mais uma vez, podíamos estar aí na Libertadores, perdemos pontos para o Chapecoense, perdemos pontos para o Goiás no final, perdemos pontos para o Avaí, demos mole dentro de casa aí para o Bahia, demos mole dentro de casa para o Palmeiras, para o Grêmio aí que vieram com times inferiores aí, que a gente podia ter ganho, demos mole. Infelizmente a gente vai estar aí terminando na 12ª posição. Conseguimos ganhar aí uma posiçãozinha aí do Atlético Paranaense também, que era um time também que era outra draga, mas espero que o Luxemburgo possa estar aí nesse ano vendo direito, planejando bem, trazendo jogadores que possam produzir para a nossa equipe, que a gente, infelizmente, esse ano terminamos bem por não termos sofrido como no ano passado, mas não é da grandeza do Vasco terminar na 12ª posição e ficar contente. A gente podia estar brigando ali pelo 6º, pelo 5º colocação. A gente sabe que infelizmente nós estamos abaixo de clubes como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos. Infelizmente é difícil a gente falar, mas a gente está abaixo, mas podemos, com o ano que vem, com o apoio da nossa torcida, com uma administração mais focada no futebol, com um time fechadinho, um time sendo preparado para as melhores competições, o Vasco pode trazer aí, dar alegria para a nossa torcida, que o Campelo aí possa estar falando para o Luxemburgo que quer que dispute o Campeonato Carioca com um time alternativo e que brigue por títulos, que é o que a gente merece. O Vasco merece, acima de tudo, estar no patamar mais alto do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que é importante. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.